Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo desse programinha aqui, o MSI Afterburner, para você que quer monitorar os seus gameplays, a temperatura do seu PC, da GPU, da CPU, né, o clocking, uso de memória e tudo mais que você quiser monitorar. Eu estou aqui no site da MSI, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo para vocês baixarem o MSI Afterburner. Dos que eu conheço, é o melhor programa para monitorar e mostrar na tela, como vocês veem nos meus gameplays, né? Como está mostrando aqui também, essas são as informações que ele pode mostrar na tela, essas e muito mais, conforme nós vamos ver aí no vídeo, tá certo? Eu vou deixar o link aqui para vocês da página já correta, que é a página de downloads. Quando vocês abrirem o link, é só vir aqui na opção Download Afterburner. Eu recomendo usar essa aqui a primeira, porque a segunda é uma versão beta, pode dar algum probleminha. Então, para evitar esse tipo, pode baixar essa primeira versão aqui. Feito o download, então nós vamos ter aqui o programinha, tá certo? E nós vamos abrir aqui, ele vai pedir permissão, então aqui está o MSI Afterburner. Vale lembrar uma coisa muito importante, que quando vocês forem instalar, ele vai perguntar se vocês querem instalar também o Riva Tuner. É muito importante instalar o Riva Tuner também, porque ele vai ser o programa que vai mostrar as informações que o MSI Afterburner vai monitorar, tá certo? Então os dois trabalham juntos, não adianta instalar só o MSI, porque aí você não vai mostrar nada na tela, tá certo? Aqui a gente vê algumas configurações que já são mais avançadas, que a gente pode determinar a voltagem da CPU, né, e tudo mais, qual o limite que a gente quer, também a velocidade do cooler, né, o clocking da memória, coisas aí que a gente nesse tutorial não vai usar, né, que o foco aqui é para a gente aprender a mostrar os dados, né, do monitoramento. Aqui ele está mostrando a minha placa de vídeo, a versão dela, então aqui a gente vai em Settings. Aqui em Settings eu deixei o meu em português, se vocês querem deixar o de vocês em português, é só vir até a última aba e mudar aqui em selecionar idioma, tá certo? Mas o meu já está em português aqui para facilitar um pouco, então vamos lá. Aqui na aba geral, vocês não vão ter que alterar nada, né? Aqui é só algumas coisas padrão, iniciar com Windows, né? Recomendo se você usa bastante o seu PC para games, e aqui a placa de vídeo e algumas outras opções que não nos interessam nesse momento. O que interessa para a gente é aqui na aba Monitoramento e Informações na tela. Na aba Monitoramento, a gente vai poder ver todas as informações que ele pode monitorar. Como vocês podem ver, ele pode monitorar tudo o que você quiser relacionado à sua CPU e à sua GPU, mas claro que mostrar tudo isso na tela você não vai conseguir nem jogar de tanta informação que tem, tá certo? Aqui eu vou mostrar para vocês quais eu deixo que eu julgo necessário e suficiente, né? Aqui a gente, para atualizar as informações, eu deixo 1000 milissegundos, que já é para mim ok, a cada um segundo ele atualiza as informações, não preciso mais que isso. E aqui as colunas, né, que ele vai, quantas colunas ele vai mostrar aqui na tela. E aqui renomear, se a gente quiser dar um nome para cada item aqui, tá certo? Como eu não tenho o teclado da Logitech, eu deixo aqui desabilitado e aqui exibir informações na tela. Como a gente vai fazer para essas informações serem mostradas? A gente vai escolher aqui quais a gente julga necessário e vai ticar aqui, por exemplo, quero esta opção, eu vou ticar aqui. Uma coisa que eu acho muito válido lembrar para vocês, que quando vocês ticam aqui, não quer dizer que isso vai ser mostrado na tela, ele só está habilitando o sensor. Isso quer dizer o quê? Ele vai monitorar, mas não vai mostrar. E esse é um erro muito comum de quem usa o MSI Afterburner, porque costuma ticar tudo que quer aqui e depois só aparece temperatura da GPU 1 na tela. E por quê?
Porque quando a gente seleciona aqui, a gente tem que colocar exibir informação na tela, né? Marcar essa opção. E eu também cometi esse erro, né? Ao marcar essa opção, o que já vem na cabeça é que todas as opções que você ticou aqui vão ser mostradas na tela, tá certo? Mas não é verdade. Essa opção exibir informações na tela, ela serve para cada item que você escolher. Então, todos os itens que você ticar, você tem que selecionar. Por exemplo, aqui não está selecionado, tá vendo? Em propriedades não tem tela. Então ele não vai ser mostrado. O que a gente tem que fazer? Selecionar aqui e clicar em exibir informação na tela. Aí a gente vai ver que vai aparecer aqui tela. Agora sim, essa opção está sendo monitorada, porque o sensor está ativo e está sendo mostrada na tela. Se a gente quiser desabilitar, obviamente é só vir aqui e desmarcar essa opção. Como vocês podem ver, todas as opções que eu selecionei estão com tela do lado. Então, por exemplo, aqui não está exibido, aqui está exibido. Se eu quiser, por exemplo, mostrar o uso de todas as CPUs, eu tenho que selecionar o sensor de todas as CPUs e automaticamente ele já pôs exibir informações na tela. Se não tivesse, era só clicar um por um e vir aqui e clicar, né, marcar, habilitar essa opção aqui. Eu não deixo todas porque eu não acho necessário. Agora então nós vamos falar do que eu acho válido deixar ligado aí para a gente monitorar, tá certo? Nesse caso aqui, se vocês verem, vocês vão ver que tem GPU 1 e GPU 2. Qual a diferença dessas duas? No meu caso, a GPU 1 é a placa de vídeo da NVIDIA, né, que no caso é o que eu realmente quero monitorar. E a GPU 2 é aquela placa integrada do processador que eu não uso, então não me interessa monitorar. Até porque eu já usei ela ativada algumas vezes e eu vi que o uso dela praticamente zero, então não é necessário deixar aqui. Isso porque eu tenho uma placa dedicada, acredito que todos aí que estão interessados nisso também tenham. Então o que eu acho interessante a gente deixar habilitado? Eu deixo habilitado temperatura da GPU, uso da GPU, frequência da GPU e uso de VRAM da GPU. O que é isso então? A temperatura que a placa de vídeo está trabalhando, que é uma informação muito importante para quem está querendo monitorar. O uso da GPU, né, em porcentagem, de 0 a 100% do uso, que eu acho interessante também para a gente ver como que o game está usando a GPU, né, se ela está sendo muito utilizada ou não. A frequência da GPU, eu deixo ligado para ver qual a frequência que ele está trabalhando, né? No caso, geralmente ela fica num padrão de 540 MHz, mas, por exemplo, no GTA V, né, a minha placa trabalha a 1200 MHz. Então, para a gente ver que trabalha numa frequência muito maior, eu deixo habilitado porque eu acho interessante. E o uso da memória da GPU, né, a minha, no caso, tem 4 GB, para eu saber, né, quanto dessa memória está sendo usada. Então, isso aqui são as configurações da GPU, né? Vale lembrar aqui que essas informações são mostradas como, né? Vai aparecer uma linha escrito GPU, que vai aparecer o uso em porcentagem, uma vírgula, a temperatura da GPU, uma outra vírgula e a frequência. E na linha de baixo, o uso da VRAM da GPU. Ela não aparece junto, então aqui vão aparecer em duas linhas, tá certo? Passando agora para outra linha, né, a taxa de quadros, que eu acho que é uma das coisas mais importantes aí, né, que vocês vão querer monitorar, que nada mais é que o FPS, né? Então ele vai mostrar o FPS aqui, no cantinho embaixo da frequência da GPU, e aqui mais embaixo agora da CPU. Eu deixo a temperatura da CPU, vocês veem que aqui tem CPU 1, 2, 3 e 4 e sem nenhum número, né? Aqui é de cada core da minha CPU e aqui é da CPU como um todo. Eu deixo só esse ativado porque essa opção nada mais é que
um resumo do que está acontecendo nas 4. Então só essa daqui para mim já é suficiente. Se vocês julgarem necessário, é só ticar aqui e colocar para exibir a informação na tela. Também o uso da CPU, da mesma forma como na temperatura, eu deixo apenas CPU sem nenhum númerozinho, que é relacionado a todas, né? É uma informação que agrupa todas, né? Resume o que está acontecendo em todas, também para dar uma enxugada, senão aqui fica com muita coisa. E, por fim, o uso da DRAM, que nada mais é do que a memória RAM do computador. Então eu uso isso aqui para ter uma ideia de quanto está usando. A minha máquina tem 8 GB de memória RAM, e no GTA, por exemplo, chega a bater 7 GB usado, então é bom para ter um controle, né, do que está acontecendo com a memória da máquina quando a gente está rodando algum jogo. Aí, né, feito aqui as escolhas tudo mais, a gente sempre vai deixar em exibir informações, a gente vem em informações na tela. E por que que eu gosto de deixar essa opção aqui, né, que eu vou falar para vocês, atualizado? Eu gosto muito de deixar a parte de exibir e ocultar as informações na tela, deixar um atalho aqui que a gente conheça. Eu, no caso, deixo o F11. E por que que eu recomendo que vocês deixem? Como vocês devem ver nos meus gameplays, né, todas as informações do MSI aparecem aqui no canto superior esquerdo da tela. E o que acontece? No GTA V, por exemplo, entra em conflito com as informações, né, as mensagens que o jogo mostra, que também, né, aparecem aqui no canto superior esquerdo. E o que acontece? Às vezes algum atalho ou alguma dica que o jogo me dá acaba ficando sobreposto com as informações do MSI. E eu não consigo ler nem as informações do MSI e nem o que o jogo está me mandando eu ler, ou me dando alguma dica. Então, para isso, eu deixo essa tecla, né, conhecida, habilitada. Quando aparecem essas informações que eu preciso ler, basta eu apertar F11 e todas as informações aqui somem, e aí eu consigo ler o que o jogo está querendo me mostrar, tá certo? As demais configurações aqui, no caso é para captura de tela, captura de vídeo, não vem ao caso no momento, perfil, se a gente quiser configurar. A interface tem várias configurações, né? Aqui o idioma, conforme eu disse, e algumas outras configurações mais básicas, como a escala de temperatura e formato de hora, caso você queira usar em Fahrenheit em vez de Celsius, né? Basicamente isso. Então aqui a gente termina a configuração do MSI Afterburner. Para quem quiser personalizar um pouco mais, né, o seu monitoramento, por exemplo, se quiser limitar a quantidade de FPS, também consegue por aqui, para não usar a placa à toa, tá certo? Se você quiser limitar, por exemplo, a 70, algo do tipo, você consegue pôr aqui tudo mais, para você não ficar usando a placa desnecessariamente. Para personalizar a maneira como as informações são mostradas, a gente tem que entrar no Riva Tanner, que é esse ícone aqui. Abrindo ele, né, a gente vai ver uma série de opções, e algumas delas aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, se a gente quiser alterar a cor, né, basta clicar aqui e selecionar a cor que a gente quer que apareça as informações. Por padrão vem rosa, eu mudei para verde, porque verde na parte superior da tela geralmente é uma cor que a gente tem uma boa visão. A gente pode alterar aqui o tamanho das informações, eu deixo num tamanho médio, que eu acho suficiente para poder enxergar sem ocupar muito espaço na tela. Aqui para mostrar as estatísticas, tudo mais, né? Então aqui, ó, frame rate limit eu deixei 70, então se por um acaso eu jogar GTA Vice City, por exemplo, que vai rodar, sei lá, 120 FPS, eu não quero que a minha placa fique trabalhando desnecessariamente, né, a cento e tantos FPS, então eu limitei a 70. Caso
a placa consiga processar a muito mais de 70, 100, 110, 120 fps, ela vai travar no 70 e não vai renderizar mais frames do que isso para evitar um uso desnecessário, tá certo? E aqui algumas outras informações que também não servem aqui para o vídeo, né, tá certo? E aqui o mais importante, né, Show on Screen Display, para mostrar as informações, tá certo? Outra coisa também que eu queria falar é que a gente consegue posicionar a imagem de acordo com o que a gente queira. Como a gente pode ver, tem os 4 quadradinhos, se a gente quiser mostrar as informações nos cantos da tela, e aqui através das setas a gente consegue mover e também clicar e arrastar, né? A gente consegue mover através da tela as informações aqui, tá certo? Então, para a gente personalizar, eu, por exemplo, tá vendo, não deixei na parte superior completamente, dei um espaço para quando o GTA ou algum outro jogo mostrar alguma informação aqui, para eu ter que evitar de ficar desligando, né, as informações com o botão F11, né? Então eu deixei um pouquinho mais para baixo aqui para ficar mais fácil a visualização, tá certo? Então é isso aí. Agora vocês podem ver que eu estou mostrando na tela um exemplo de como ficou essas informações, como elas são mostradas, né, aí para vocês que querem monitorar o jogo de vocês. Com essas configurações que eu passei aqui para vocês, o resultado que vocês vão obter vai ser mais ou menos parecido com esse, tá certo? Então vocês veem aqui a linha da GPU com a porcentagem, né, com a temperatura e também aqui embaixo o uso de memória, aqui do lado também o uso de clocking, tá certo? Aqui embaixo também a gente pode ver o uso da CPU, temperatura da CPU e o uso da memória RAM, né? Tudo aqui, e a quantidade de frames por segundo, FPS, conforme a gente tinha configurado lá no MSI Afterburner, tá certo? Então é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só postar aqui nos comentários ou mandar um e-mail para contato.gtcenter@gmail.com. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui!